até a história do day trade, que hoje em dia virou a moda, o pessoal bater forte, eu fui querer entender por que o cara ele gosta de day trade. E aí, explica-se que quem tá na baixa renda, quem ganha até 3 salários mínimos, ele tem uma propensão 4 vezes maior de jogar na loteria do que quem ganha mais do que isso. Por quê? Porque na cabeça dele não existe mobilidade social. Na cabeça dele é de uma hora para outra que as coisas têm que acontecer. Então o day trade, ele bota 100, se ele tira 2.000 na sorte lá, cara, mudou a vida dele mesmo. E se ele perder 100 reais, é só ele trabalhar mais um dia. E esse insight, ele veio na minha cabeça quando eu conheci a minha esposa, né? Minha esposa, ela vem de uma família bastante humilde e ela atrasava o cartão de crédito, só que o limite dela era de 500 reais. Aí quando atrasava o cartão de crédito e dava aqueles 10% de juros, que eu sempre escutei falar que era um problema total, ela falava assim, porra, cara, é 50 reais só. Os 10%, na verdade, são 50 reais, é como se fosse uma taxa. Então eu acredito que o banco ele realmente tem que botar esse juro proibitivo para não estimular o cara a ficar 2, 3 meses sem pagar. Porque ele vai pegar lá um saldo médio de cartão de crédito das pessoas que ganham pouco, vai ser 300, 500 reais. Aí o cara vai cobrar 20% de juros ao ano, o cara vai ficar um ano sem pagar, o cartão de crédito dele vai pagar 100 reais no final das contas. Para fechar essa conta tem que ser 10% mesmo. Só que aí a gente fica escutando. O cara que é o idiota lá que tá devendo 100 mil, esse cara é o idiota mesmo de estar devendo 100 mil do cartão de crédito. Mas talvez o cara que tem um limite de 500 reais e tem que pagar 50 reais porque atrasou um mês, às vezes ele vai ter que deixar de ir no trabalho, perder uma diária, no caso dela lá a diária era 100 reais, para ir no banco pagar. Na época não tinha esse negócio de internet banking que a gente tem hoje em dia. E aí, quando tu começa a se movimentar em várias bolhas, né? Porque a gente vive em várias bolhas. A gente tá na bolha do digital, tem a bolha do financeiro, tem a bolha das pessoas que acham que ter carro é maneiro, tem a bolha do pessoal do relógio, tem a bolha do tênis, tem a bolha do boné. Tu vai entendendo como é que o mundo é muito diferente. Tanto que a gente tava aqui antes de começar o conteúdo, eu perguntando assim, cara, a galera aí que te segue quer ganhar dinheiro pra quê? Porque às vezes eu abro lá essa pergunta no meu Instagram, tem os caras que falam assim, porra, eu quero comer puta e gastar com noite. Aí tem o cara que fala assim, pô, eu quero cuidar do meu filho. Então se a gente não olhar primeiro pro ser humano pra entender por que ele quer aquilo que a gente tá querendo oferecer, às vezes a gente tá dando um conselho que não faz sentido nenhum pra essa pessoa. Entendeu? E aí, entendendo um pouco mais sobre isso, eu comecei a entender também do que a gente acaba vendendo, oferecendo pras pessoas, que a gente pode falar do mercado financeiro que é provável, que é investir no papai e mamãe, renda fixa, renda variável, ETF, carteira diversificada, isso é o provável de dar certo. Mas tem coisas que a gente faz lá que elas são pouco prováveis, mas são possíveis. E quando dá certo, dá uma porrada bizarra. Estamos falando aí, por exemplo, de opções. Sim. E aí eu comecei a entender por que alguns discursos na internet de quem está vendendo treinamentos é tão agressivo. Porque, na verdade, aquela pessoa está comunicando do que é possível, não do que é provável. E o preço do provável é um, o preço do possível é outro. E, assim, quando tu começa a entender o porquê que as pessoas fazem algumas coisas, tu fica menos odioso, né? Tu fica menos raivoso, tu fica menos combativo e tu começa a aprender com os outros. Aí eu fui estudar como é que você usa essas técnicas de falar coisas agressivas sem ser agressivo. E essa jornada aí é outra jornada infinita. E é legal porque você mostrou experiências que talvez muita gente que já acompanhava seu trabalho não conhecia, que é de você viver duas realidades e entender que talvez no seu emocional você tinha que se sentir forte em algo. Então você buscou cuidar bem do dinheiro, porque você achou que ele nunca ia te abandonar, começou a treinar para expor um físico mais forte, porém não estava completo ainda. E aí essa jornada fez com que você conhecesse vários lugares e hoje entender de fato que as pessoas são totalmente diferentes, cada uma da outra, e saber que a nossa linguagem como educador financeiro, ela deve sanar várias dores do público. E aí que tá, eu lembro quando a gente começou o projeto, que a gente via muita gente endividada, a gente via gente que tinha dinheiro, mas estava na favela ainda. Gente que às vezes morava num lugar que não era muito bom, mas não tinha custo. Não pagava água, não pagava luz e tinha acesso à água, à luz, à internet. E a gente começa a ver que tem gente que quer mesmo ganhar dinheiro do dia para a noite. E, infelizmente,
faz parte da maioria das pessoas, pelo menos do que eu acompanhei, eu acho que do Murilo, você também, porque a nossa jornada, ela não foi fácil. E nem todo mundo vai querer pagar esse preço. E a partir disso, a gente tem que explicar. Cara, esse caminho, ele é o provável. Mas ele vai demorar 10 anos. Ele vai demorar 15 anos. Você vai ter que se abster de algumas coisas. Você vai ter que colocar um pouco de escassez e viver um degrau abaixo. E às vezes para a pessoa que vive no degrau zero, é difícil viver abaixo. E não tem como eu chegar numa pessoa que tem quase nada e falar assim, corta mais. Às vezes o cara nem tem o que cortar. Que é o que acontece muito com o nosso público. Então, hoje, o que a gente faz? A gente fala para a pessoa fazer mais grana. Que eu acho que é isso que vai fazer com que ela tenha um conforto maior e consiga investir no provável. Porque se ela não fazer mais grana, que é o que você falou, ela vai querer o dinheiro do dia para a noite. E eu acho que esse é o segredo. Na hora que a gente vai falar de investimentos, eu trago também para as minhas experiências, eu tive que assumir a casa com 14 também, meus pais se separaram, tinha que pagar a conta, tinha que ajudar em tudo, comecei a estudar, fui para a faculdade, a gente trabalhou no banco, trabalhou como auditor e faz parte. Tira um pouco da sua infância? Tira, mas faz você amadurecer, evoluir. E amadurecendo, a gente percebe que temos que ser compreensivos com as pessoas. E aí que não adianta ficar batendo em todo mundo, sendo que aquele cara, você vai bater e nem vai doer. Ele nem vai receber a porrada. Ele vai continuar com o mesmo pensamento. Por isso que é importante entender a psicologia financeira.